Gleisi Hoffmann como ministra da Secretaria de Relações Institucionais, como deve ficar a articulação política entre o governo e o Congresso? É aquilo que falamos há pouco aqui. Vamos conversar agora com o cientista político Elias Tavares para saber justamente sua opinião. Muito bom dia, Elias. Bom dia, Matos. Bom dia, Lívia. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Elias, de fato, houve uma grande repercussão dessa escolha, não era nada também assim, não seria uma novidade, já havia toda essa especulação, mas de qualquer forma, a partir do momento que o presidente Lula oficializou, nós tivemos toda essa repercussão, seja no governo e seja também na oposição. De fato, na sua visão, isso pode atrapalhar ainda mais o governo ou a Gleisi mudou e haverá uma grande negociação lá em Brasília? Matos, essa pergunta é a pergunta de milhões, né? A gente vai ter que aguardar para ver qual será, né, o novo perfil, se existe um novo perfil da Gleisi, para a gente entender como é que será a partir de agora com a articulação política. Agora, de fato, a gente enxerga que o presidente Lula faz mais um gesto ao seu lado, ou seja, mais ao lado da polarização, do que achar um nome de consenso que poderia transitar pelo Congresso. Tudo bem, né? Fez o seu gesto, mandou mensagem para os presidentes da Câmara e do Senado. Eles também fizeram postagens ali, recebendo muito bem a ministra, né? A ministra Gleisi. Agora, existem alguns problemas, porque nas passagens que a Gleisi tem, ela é considerada de fato mais extrema, inclusive até dentro do próprio governo, né? Como tem aí alguns embates com o Fernando Haddad recentemente. Então, ela é mais um gesto, né? Aí, analisando o cenário do governo Lula, ela é mais um gesto, então, para o Lula e a esquerda ali, para o Lula mostrar, talvez, ali um ponto de intenção, do que, de fato, talvez, preocupado com a articulação política, né? A gente vai ter, sem dúvida, a extrema-direita o tempo todo fazendo o que é de direito, que é a oposição à ministra. Talvez, se ela se comportar, souber transitar durante o seu período ali, justamente com o centro, pode ser que a gente consiga ver uma nova Gleisi, né? Uma Gleisi um pouco mais articulada, um pouco mais ali discutindo de forma mais tranquila, né? Elias, eu concordo. A grande expectativa é essa. A pergunta de milhões é justamente essa pergunta. A gente vai ter de acompanhar para saber, mas a princípio, e não falo só da oposição, porque é compreensível a gente acompanhar essas críticas por parte da oposição, a nomeação de Gleisi Hoffmann para esse cargo de interlocução com o Congresso Nacional assustou um pouquinho, preocupou um pouquinho por causa de posicionamentos anteriores. Porque a questão é: colocar onde? Não é não colocar, é colocar onde. Existem outras possibilidades, aventou-se recentemente colocá-la na Secretaria-Geral da Presidência e colocar Márcio Macedo em outra função, em outro ministério. É importante dar voz para o PT. Ninguém está questionando o fato de nomear alguém do PT para o governo, mas nomear para as relações institucionais, é isso que gerou muito ruído, né? Principalmente no momento, né, Lívia, que o presidente teria que fazer gestos mais para tentar pacificar o país, como ele gosta muito de mencionar, e a gente não vê isso acontecendo, né? Ele tem um problema grande aí com a sua popularidade que vem caindo aí de ladeira abaixo, e no momento que ele podia fazer uma reorganização, talvez alguns gestos, ele insiste numa figura muito carimbada do PT, ao invés de tentar criar ali um novo ambiente, né? Então, evidentemente, é óbvio, né, que nesse período justamente do mandato é importante que se faça a reforma ministerial, embora a gente percebe que é uma reforma ministerial conta-gotas, né, é um movimento muito curioso, onde não se tem ainda muita clareza se continua pós-carnaval, se é só isso mesmo, se foram só essas peças. A maneira como se tira também a ministra, né, a ministra Nisa, que saiu pela porta da frente. Então, assim, também gera um desgaste para o presidente, a forma como ele conduz, né, como é que ele está conduzindo nesse momento. Agora, a ministra Gleisi, ela tem, mais uma vez, uma chance, né, uma chance de mostrar que ela mudou, que o tempo trouxe, né, um novo perfil para ela. Então, é um desafio interessante para a gente acompanhar, juntamente também com todas essas questões do governo que a gente já sabe, né? A falta de comunicação, a sua popularidade cada vez mais em baixa, é um motivo para a gente aguardar atentos aí.
Elias, aproveitando aqui uma pergunta, algumas hipóteses, né, que têm sido trazidas justamente para a nomeação agora de Gleisi como ministra, justamente a respeito de um distanciamento do próprio presidente em relação à sua base eleitoral e de que ele estaria ali trazendo um aceno. Você percebe esse distanciamento ou esse resgate aí da base eleitoral por parte da esquerda e do PT? Ou você vê que, na verdade, não, isso aí é só mais jogando ali um pouco para o time, mas também com um aceno ao centrão. Como é que você enxerga isso? Bem, acho que aceno para o centrão a gente ainda eu não consegui ainda identificar esse aceno nesse movimento em si. Agora, o petista, historicamente, ele está sempre reclamando, né? Essa base da esquerda ali do Lula, ela sempre reclamou a todo instante. O problema é que, né, ao longo dos anos ou ao longo dos mandatos de Lula, os quadros partidários do PT que contemplavam parte da militância, eles foram se esgotando, foram sendo presos, foram saindo do processo político. O PT perdeu, de fato, a sua identidade, ficou com poucos nomes, né? Esses nomes agora estão todos no governo. Agora, o presidente faz um gesto, né, sem dúvida, mais para o seu partido, mais para a esquerda. Agora a gente precisa entender como é que o centrão se comporta nesse momento. Eu acho que deve vir aí, né, se discute também a questão da ciência da ministra Luciana, que está na ciência e tecnologia, por exemplo. Pode ser mais uma mulher saindo do governo para acomodar justamente ao centrão. Então ainda tem movimentos para a gente acompanhar nesse sentido, né? A frigideira está mesmo ligada por aqui, Elias. Isso incomoda muita gente. Eu queria voltar a esse assunto. Você falou mais ou menos aí sobre esse processo. Isso é constrangedor. Eu já vi aqui várias frigideiras ligadas e desgasta muito a imagem. Qual é a repercussão em termos de imagem, em termos de funcionamento? Eu assisto aqui a ministro desovando projetos, gastando o dinheiro todo, tipo assim, amanhã eu posso não estar aqui. Qual é a repercussão disso no governo? Não, essa repercussão justamente de instabilidade, né? Como você bem colocou, vamos fazer rápido porque amanhã a gente não pode estar aqui. Agora, você vê, né, Zé Maria, existe também uma necessidade, o Alcolumbre mesmo em uma das entrevistas mencionou que ainda não sentou com Lula para falar sobre a reforma ministerial. Então a gente entende que por dentro dos bastidores aí está acontecendo sim os movimentos, né? Agora, existe um modelo novo do Lula, que é esse modelo dele jogar meio que sozinho, né? Você não percebe aqueles jantares que o Lula fazia, né, nos seus 2 primeiros mandatos, você não percebe o Lula participando desse jogo, né, dessa construção. Então, evidentemente que vai ser muito curioso a gente acompanhar e pode ser que tenhamos surpresas aí após o Carnaval, porque os ministros assim estão tentando aguardar o que vai acontecer. Você tem um centrão que quer participar do governo e que, vamos deixar claro, né, querem participar do governo, mas não querem que isso implique num compromisso para 2026, o que é curioso, é diferente, né? E aí a gente tem o Lula também pressionado porque precisa do Congresso, ele não tem, né, nem perto da maioria, sua base é uma base frágil. Então, a gente precisa aguardar justamente para ver quais nomes e quais ministros que estão nessa frigideira, como você bem colocou aí, nesse processo de fritura, né? E neste momento tudo que se fala é que o cenário é desafiador, todo mundo concorda com isso. E nós recebemos o cientista político Elias Tavares, que participou aqui do Jornal da Manhã. Muito obrigado, Elias. Bom dia. Bom dia. Agora 8h36, voltamos a falar de carnaval aqui no Jornal da Manhã.